E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui então para mais uma aula, no nosso canal do YouTube. E hoje vamos tratar de um tema, de uma aula bastante interessante, que é sobre um crime, tá? Uma espécie de crime de apropriação indébita, tá? Que tem por nome crime de apropriação indébita, havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Certo, gente? Vamos lá, então. Olha só, odiernamente, o crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, resta tipificado no artigo 169 do Código Penal brasileiro, tá, gente? E ele se encontra no capítulo, então, da apropriação indébita e tem por conceito legal o seguinte, vamos ler aqui, ó. Apropriar-se alguém de coisa vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, certo? E a sua pena, tá? A sua pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, beleza? Então trata-se aí de uma pena, a forma alternativa de aplicar a pena ali, certo? Detenção ou multa. O objetivo da lei com esse crime, gente, ele é proteger o patrimônio da pessoa, no que se refere ao direito de propriedade sobre o bem imóvel. Legal? Tranquilo. Essa coisa alheia móvel de que a lei descreve, senhores, é o seguinte, ó, constitui-se de todo objeto material e corpóreo suscetível de ser transportado de um lugar para o outro. Certo, gente? Essa, então, é a coisa alheia móvel que o legislador retrata ali no crime. Extrai-se dessa assertiva, gente, o seguinte, olha só. Os bens imóveis não podem ser, então, gente, objeto material desse delito, certo? De igual modo, os bens incorpóreos, beleza? Não pode ser objeto desse delito, uma vez que é coisa alheia móvel. Nota-se aqui também, gente, que pela especificidade do crime, qualquer pessoa pode praticar esse crime, legal? E do mesmo modo, também qualquer sujeito pode ser vítima de tal delito, certo? Então qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser vítima. A descrição típica do crime em exame tem como núcleo do tipo o verbo apropriar-se, que significa tomar como sua, apoderar-se, tomar para si a coisa móvel pertencente a outrem, tá? Neste contexto jurídico, senhores, o agente não se encontra na posse do bem de outrem, certo? Nesse crime ele não se encontra na posse do bem de outrem, mas a coisa alheia, ela vem ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. E ele toma para si com a finalidade de se apossar dela com intenção de dono, tá certo? Então esse é o tipo penal que a gente está conversando, esse é uma espécie de crime. Desta forma, senhores, erro para fins de configuração típica desta conduta é a falsa percepção da realidade, certo? Capaz de levar alguém a entregar ao agente do crime coisa móvel pertencente a outrem, certo? Esse é o erro, então, de que fala o crime. Vale destacar que o erro poderá incidir das seguintes formas. Olha só como esse erro pode incidir, gente, ó. Vamos exemplificar também essas questões, olha só. Erro sobre a pessoa. Ora, gente, o erro sobre a pessoa incide sobre a pessoa diversa que deveria ser, beleza? Vamos exemplificar isso aí? Vamos lá. A sai da distribuidora de produtos eletrônicos para fazer a entrega de um celular comprado pela internet a B, beleza? Acompanha aí o exemplo. Ocorre que A se engana com o endereço e entrega o celular na casa de C, que mesmo sabendo que se trata de um erro, o C se apossa do celular como se fosse dono, tá certo? Este é um exemplo, então, do erro em relação à pessoa.
Um exemplo bem atual seria, gente, o envio de um Pix para a pessoa errada, certo? E esta pessoa, ao notar o erro, não devolve o valor da quantia enviada erroneamente, tá certo? Esses são dois exemplos interessantes. Um outro erro é o erro sobre a identidade, qualidade ou quantidade da coisa, certo, senhores? Que erro? Como é que funciona esse erro? Incide sobre a coisa diversa da que deveria ser. Vamos exemplificar também, gente, olha só. A compra na loja um computador simples no valor de R$2.000, certo? Porém, o vendedor, por erro, manda embalar e entregar na residência de A, tá? Um outro computador que possui o valor de R$6.000, beleza? Olha o exemplo. Assim, A recebe o produto e nota que houve um erro quanto ao produto, mas ainda assim se apropria do bem como se fosse o computador que comprara. Tá vendo aí a questão do exemplo? Observe-se aqui, gente, que nesse exemplo, né, que vale para os outros casos de erro quanto à identidade, qualidade ou quantidade de qualquer coisa que seja recebida por engano, tá certo? Então esse mesmo erro se encaixa em questões de quantidade, de qualidade, tá certo? Que a pessoa receba por engano. Neste caso, usando o exemplo acima citado, seria o do envio do Pix no valor errado para a pessoa certa, certo? E esta, ao notar o erro, não devolve o valor a mais da quantia enviada erroneamente. Vira aí, gente, tá? Interessante. Vamos para o outro erro, é o erro quanto à obrigação. Este erro incide sobre a obrigação diversa da que deveria ser prestada. Vamos, por exemplo, vamos lá. A vai a uma loja, paga uma prestação que devia, certo? Ocorre que um dia antes a sua esposa já havia pago para tal prestação, certo? Assim, o atendente, ao fechar o caixa, constata tal situação e se apropria do valor da prestação paga dubiamente. Viram aí? Vamos lá, olha só para contextualizar isso aí, neste caso, usando novamente o exemplo acima citado, tá? Seria o envio de um Pix, tá? No valor certo para a pessoa certa, com a finalidade de pagar ali um empréstimo. Ocorre que esta pessoa já havia recebido o Pix desse pagamento um dia antes e, ao notar o erro, não devolve o valor da quantia dubiamente paga de forma errônea. Viram aí? Gente, olha só, vale ressaltar que em todas as hipóteses de erro, este erro não poderá ser provocado pelo agente, tá? Sob pena de incidir em crime de estelionato, nos termos do crime do artigo 171 do Código Penal, beleza? Crime de estelionato. Então a pessoa não pode induzir ao erro, tá? O erro aconteceu, tá? Vamos agora, gente, quanto ao caso fortuito ou força maior. Essas duas situações tratam-se de acontecimentos acidentais de caráter imprevisível, tanto para o agente do crime quanto para o proprietário do bem. Beleza? Destarte, gente, ou seja, assim a doutrina os distinguiu da seguinte forma. Vamos lá, olha só. Caso fortuito é um evento acidental que acaba por conduzir a coisa alheia móvel ao poder de uma pessoa diversa de seu proprietário. Vamos exemplificar isso aí então, olha só. Por exemplo, em uma colisão entre dois caminhões de carga, são remetidos alguns produtos eletrônicos no quintal de uma casa. E o dono da casa, constatando tal situação, se apropria dos produtos com intenção de dono.
Viram aí um exemplo claro disso aí? Tá? E quanto à força da natureza, tá? Força maior, força da natureza, a gente fala, né? Como a doutrina também denomina como força maior, é o evento acidental proveniente da natureza, como, por exemplo, um forte vendaval carrega todas as roupas do varal para o quintal do vizinho. E o vizinho, mesmo sabendo que tais roupas não lhe pertencem, se apropria delas, não a restituindo ao vizinho. Assim como os objetos arrastados pela correnteza da chuva, ficando em propriedade alheia, e o agente dele se apropria. Viram aí, gente, os exemplos? Que interessante. Então, bastante interessante, né? Bem claros esses exemplos. Vamos agora, gente, à questão da intenção, ou seja, o elemento subjetivo da infração penal em análise, né? Ou seja, a questão pessoal, tá? Em que move esse camarada a cometer o crime é o dolo, a intenção, né? Consistente na vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa alheia móvel, mesmo ciente de que tenha chegado ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior. Tá certo, gente? Então esse é o elemento subjetivo dolo. O elemento subjetivo, gente, precisa necessariamente abranger o conhecimento por parte do agente de que o bem em seu poder é oriundo de erro, caso fortuito ou força maior, tá? E saiba quem é o proprietário desse bem, tá certo? Então o elemento envolve todas essas questões. E por fim, senhores, olha só, o tipo penal de apropriação indébita, havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, encerra em seu bojo, tá? O elemento normativo do tipo pela expressão alheia. Alheia. Essa expressão indica que a coisa, objeto do crime, pertence a determinado proprietário ou está na posse de certo possuidor. Certo, senhores e senhoras? Do contrário, ou seja, se o sujeito se apropria de res nullius, que a gente chama, né, que é a coisa sem dono, res derelicta, que a gente chama na doutrina, que é a coisa abandonada, não se adequará tipicamente à infração em tela. Certo, gente? Então, se o camarada, uma coisa abandonada, ele se apropria ou chega a posse dele, ele não sabe quem é o dono, não tem noção nenhuma de quem seja o dono nem nada, ele não comete crime. A coisa abandonada, a res derelicta, coisa de ninguém, nullius, coisa de ninguém, derelicta, coisa abandonada, tá? Ele não pratica o crime, tá bom, gente? Ó, valeu por hoje aí a nossa aula, tá? Espero que tenha sido bem esclarecedor aí, essas dicas, né, de direito, sabendo que nós estamos passando essa aula aqui de forma bem direta, né, e resumida, uma vez que a nossa obra de direito penal, parte geral, ó, a gente fala, tá? Parte geral, ela trata de algumas nuances sobre essas questões, tá? E a nossa obra de direito penal, parte especial, volume 2, que lançaremos ainda nesse ano de 2025, beleza? Ela traz detalhadamente cada crime, tá? Do artigo 121 ao 212, tá bom? Que inclui exatamente essa aula que nós estamos falando, tá bom? Ó, siga o nosso canal aí, gente. Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, tá? Que você vai sempre estar atualizando, tá? Atualizando os seus conhecimentos jurídicos, tanto para questões de advocacia, para questões de concurso, para questões, né, de provas de faculdade, tudo isso. Não se esqueçam, inscreva aí no nosso canal e nos aguarde aí para a próxima aula. Valeu? Até mais!